Muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do PPT que não compila. Tá durando essa bagaça, viu, Usa? Nunca esperava, velho. Já virou meu preferido, velho. Caramba. Muito bem. Hoje eu tô aqui com uma galera que eu gosto demais, de um assunto que eu gosto demais. Meus amigos aqui na vida pessoal, inclusive. E vamos falar de um assunto muito bacana que envolve um pouco de comportamento humano do mundo da TI e também de tecnologia, principalmente tecnologia de dados, né? Vamos falar hoje dos Tangerines. É nóis. Uma comunidade de dados que costuma fazer alguns eventos, trocar informações sobre tecnologia de dados, governança, inteligência artificial. A gente vai conversar com eles aqui hoje para entender como que funciona uma comunidade, né? Porque eu acho que é um assunto super relevante para disseminar conhecimento, tem muita aderência com o que a gente faz aqui de geração de conteúdo e falar um pouco do trabalho de cada um, como que a gente dissemina esse conteúdo através de uma comunidade. Deixa eu apresentar a mesa aqui, essa galera fantástica. Aqui na minha frente está Luiz Rudi. O Rudi, ele é gerente de governança de dados na Sul América, né, Rudi? Dá um oi pra galera aí, se apresenta para os nossos ouvintes aí. Primeira coisa, não tem nada de Luiz, né, mano? Luiz aí é mancada. Luiz não existe. É Afonso, só Afonso. Não, e o pior é que já participei de reunião com Luizes e Afonsos e o pessoal falava Luiz, Rudi e Afonso para 3 pessoas diferentes. Eu achava que tudo era culpa minha, né? Mas enfim. Eu sei porque eu também sou Luiz, meu nome é Wellington Luiz e eu cortei informalmente do meu nome. Virou só Wellington Cruz. Vou te chamar de Luizinho agora também. Mas tamo aí. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de Tangerines. Tangerines, muito bem. Obrigado pela presença, Rudi. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Paty Novaes. Sou eu. Tudo bem, Paty? Saudade. A Paty, ela é gerente de dados e inteligência artificial na BASF Agro América Latina, né? Isso Paty? aí. Só isso aí, entendeu? Só isso. É o título que mais ocupou espaço na minha pauta aqui. Eu só não tenho um tamanho, entendeu? O resto a gente vai dando jeito. Pergunta as certificações dela agora. Pergunta não. Se for pedir para dar o currículo aqui, a gente vai ter que gastar 2 horas de podcast. Não, tranquilo. Ele é doutor, irmão. Refira-se a ela como doutora, por favor. Doutora. Eu não sei precisa se disso não, não gente. sei se é mais complexo doutorado ou astrofísica, mas tudo bem. Puta, As duas coisas juntou, aí não tem erro. Aí você já tá complicando demais as coisas, Rui. Não, tranquilo. Mas é muito, muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de rever, gente, um monte de gente aqui foda. Pode falar palavrão, né? Pode. Gente foda pra caralho. Que a gente construiu, muita coisa legal. Que bom poder ver todos vocês depois de um período enorme no mundo virtual. Então é muito bacana a gente estar aqui para falar de um tema que é tão importante, que é comunidades em tecnologia. Então, tô super animada. Legal. Obrigado pela presença, viu, Paty? Meu parceiro de muito tempo, Rusa. Tudo bem? Lembra daquelas cervejas ali na Rua dos Pinheiros, velho? Não pode contar. Não aí, pode, né? Não, ultrapassa o nível do palavrão, mano. Então, volta pra pauta. O Rusa hoje é gerente de dados no Banco Carrefour, certo, Rusa? É isso aí, tá. E sócio de todos os bares de Pinheiros. Continua ainda? Opa, irmão. Aqui, ó. Os garçons ainda te chamam pelo nome? Ainda me chamam pelo nome. Show de bola. Seu Rusa. O bom da galera confundir Rusa com Rude é que ainda posso pegar algumas promoções. Verdade, dá pra você ter um tratamento VIP especial, né, Rude? Pois é. Verdade, muito bom. Muito bom. É isso, cara. Tamo lá encarando um big desafio. Ó, quem sacar a referência aí do Big Desafio. Né? Lá no Carrefour. Um prazer estar aqui. Porra, rever vocês todos. Depois de uma pandemia, de um tempão isolado, gente, que eu gosto demais. E vai ser muito divertido. O tema é muito bom, acho que show. Vai dar caldo. Obrigado, Rusa. Parou, você que está assistindo esse podcast agora, você já deu like, já se inscreveu no canal, já está seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast, ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código fonte, rock and roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então aproveita que você está aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! Vamos lá, galera. Vamos começar aqui para
para quem não conhece o Tangerines, né? Quem não sabe exatamente com a comunidade, a gente vai começar do princípio aqui, né? Do básico, né? Como que vocês, pedir para cada um descrever o que é o Tangerines, né? Se você pudesse descrever com poucas palavras ali o que é viver essa comunidade, o que é o Tangerines e como você explicaria para alguém que não conhece. Eu diria que o Tangerines é a melhor comunidade de dados do Brasil, se bobear do mundo. Modesto. É isso aí. Muito modesto, muito bom. E assim, se eu puder realmente dizer o que é o Tangerines, ele é uma comunidade, né, um meio de todos colaborarem com os seus conhecimentos para que a gente consiga evoluir a maturidade do tema dados dentro aqui do Brasil. Essa seria a minha visão aí do que é o Tangerines. Legal. Bom, do meu ponto de vista, eu acho que o Tangerines ele é uma comunidade para se compartilhar conhecimentos. Eu sempre vi as comunidades como um ambiente seguro, sabe? Aquele onde você vai, você leva a sua dúvida, você faz as perguntas que você não faria em outro ambiente e encontra outras pessoas que vão te ajudar ali nesse crescimento, né? Como é que eu posso dizer? A minha carreira na área de tecnologia se deve principalmente à minha inserção nas comunidades, né? Então, antes de vir do Tangerines, eu vim lá dos PyLadies, R-Ladies, Python Brasil. Então, foi um ambiente onde eu me senti muito segura para dizer, não sei, mas quero aprender, me ensina. Então, eu sempre pensei em Tangerines dessa maneira, né? Como é que a gente faz para compartilhar conhecimento com outras pessoas e aprender junto? Então, para mim, é uma troca mesmo de conhecimentos, de vivências, de experiências. É isso, né? Depois de 2 anos de pandemia, por exemplo, e a gente está aqui falando por quê? Por conta de uma comunidade. A comunidade ela é uma coisa que agrega, que faz a gente se sentir em casa. Isso, para mim, é comunidade. E o legal é que assim, a comunidade é aberta tanto para você compartilhar, como para você aprender, como a Paty comentou. De qualquer nível. E isso é interessante, porque quando a gente olha para os dados do Tangerines, quando a gente vai falar dos dados do Tangerines, a gente está falando de pessoas de diferentes formações, de diferentes, enfim, características totalmente diferenciadas. E isso que faz com que a comunidade seja tão legal. Porque você começa a olhar para o mundo de dados, que aqui é o universo do Tangerines, de várias perspectivas. Isso é sensacional, assim, no meu ponto de vista. Boa. E eu vou dar um passo antes para dar um passo depois, né? Porque assim, eu já peguei o Tangerines existindo. Então, o Rude e a Paty foram oficialmente os criadores. É verdade, legal de dizer que vocês são os fundadores, né? Paty e Rude. Exato. Vamos lá na uma colaboração aí do Matias. Matias, saudade, Matias. E aí, cuzão? Muito bom. E o Matias, eu acho que eles tiraram isso do papel, então vale dar o crédito, faz muito sentido. E eu cheguei, já tinha ali alguns, 3, 4 rodando tal, e vim para somar. E por quê, né? Pra gente dar esse passo antes. Eu sou apaixonado pelo conceito de comunidade por 2 motivos. Quando a gente começa a estudar, e qualquer um que começa a estudar transformação digital, ou qualquer porra dessas, vai lá olhar um pouco para cultura maker, para Revolução Industrial 4.0, para qualquer um desses assuntos de buzzword que você quiser puxar e a gente pode discorrer sobre eles. É muito forte a importância de comunidades e da colaboração entre essas comunidades. E somado a estudar tudo isso e acreditar em tudo isso, vem o fato de ter vindo de uma comunidade, né? Eu sou de São Mateus, sou de uma comunidade carente e tal, e é muito engraçado que em algum momento na vida corporativa eu vejo a galera falar desses assuntos de comunidade, e aí você para e pensa, caralho, os caras descobriram um bagulho que nós faz lá em São Mateus já faz 30 anos, já isso aí, já. Que as pessoas fazem pra sobreviver, né? Exatamente. Bom ponto. Tem um bagulho que você tem lá na comunidade que você não vê aqui na Playboy. Eu tenho 3 mães de leite, porque minha mãe tinha que trabalhar. E tinha várias mães na comunidade que tinham filho da mesma idade que eu, e elas se dividiam ali pra amamentar mesmo as crianças, peito. Então, eu tomei leite em peito de um monte de mulher que hoje eu nem tenho mais contato. E, aí você fala, isso é comunidade, né, cara? E funciona, porque pra sobreviver ali... O conceito não deixa de ser o mesmo, né? É o mesmo, isso. É você se juntar e se fortalecer sob algum aspecto, que seja criar um filho ou que seja formar uma cultura de dados, mas juntar todo mundo que está interessado no mesmo tema para se fortalecer.
Lá vou eu O rolê. cagar buzzword na cabeça de todo mundo. Cara, a sala é muito mais inteligente do que qualquer um na sala. Sempre, é regra. Não tem Vamos jeito. falar a frase, então é aquela coisa, né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, realmente, o conceito de comunidade é super importante. Claro, ainda mais quando é uma comunidade com um objetivo específico, como tratar dados ou tratar alguma coisa que precisa de um nicho, de uma especialidade, né? Porque a gente nunca vai ter um profissional tão completo que entenda de todas as vertentes e de todas as tecnologias relacionadas àquilo, né? Então, você, por mais que você seja muito bom naquilo que você faz e tenha um conhecimento muito específico, muito especialista em alguma coisa, você em algum momento da sua vida profissional, você vai lidar com algum problema que você precisa sair da sua zona de conforto, que seria muito interessante contar com um cara que é bom como você em outra coisa que você está precisando, né? Exato, exato. Eu acho que isso também é bastante importante, Well, quando a gente pensa, quando a gente fala muito, não, a carreira de dados está em alta, né? Então, nossa, o mercado está aquecido e tudo mais. Só que as pessoas ainda procuram os unicórnios da vida, né? Exatamente a pessoa que vai saber fazer absolutamente tudo sobre tudo. E a comunidade traz esse contraponto. Você não vai achar uma única pessoa que saiba fazer tudo, mas se você tem uma comunidade onde você tem várias cabeças pensantes, isso se torna muito mais factível, né? E o legal é que a comunidade, ela faz bem para tudo, não só para quem está participando da comunidade, mas para o entorno também, né? Então, as empresas se beneficiam da comunidade, as universidades se beneficiam da comunidade, as próprias pessoas entre a comunidade participam e se beneficiam da comunidade. Então, é algo que você se move e ao se mover, você está movendo todo um ecossistema junto. Acho que isso é muito importante. E aí, complementando o que a Paty falou, da questão do unicórnio, antes você olhava e cientista era o unicórnio. Aí veio assim, não, cientista de dados. Era o desenvolvedor full stack de antes, né? Pois é. Era o Aí full depois stack. eles falaram assim, poxa, mas eu acho que não dá pra esse cara fazer tudo sozinho, essa mina fazer tudo sozinho. Aí fala assim, preciso de uma pessoa para fazer preparação de dados. Aí chamaram o engenheiro. O engenheiro começou a fazer, aí falou assim, mas não dá para fazer as coisas sem padrão. Aí chamou governança, entendeu? Aí, não pode fazer as coisas sem algumas questões de segurança e privacidade. Aí começa a trazer privacidade e segurança. Então, você vê que é um conjunto de disciplinas, não dá para conhecer tudo. Eu tento, não consigo. Não dá para conhecer tudo. É aquela velha história, né? A gente falou isso, acho que no nosso primeiro episódio, Rudy, que você tem algumas decisões que tem que tomar na vida, né? Ou você pega uma vertical e você se especializa muito naquilo, ou você fica um cara generalista e só vai saber um pouquinho de cada. Né? É importante o conhecimento em T. Você tem que ser generalista em muita coisa, para que você, primeiro, não seja enganado, para que você consiga ter embasamento para tudo que você vai conversar, mas você precisa ter a parte... O teu core, né? Exatamente, que é a parte ali, nem sei agora, vertical do T. Beleza? Que você precisa se especializar em alguma coisa. E a comunidade ajuda muito nisso. Porque você aprende sobre outras disciplinas. Por exemplo, vários tangerines eu aprendi sobre ciência de dados, eu aprendi sobre engenharia e arquitetura de dados, e teve um momento em que eu aprendi mais sobre governança de dados, mesmo sendo a minha especialização. Então, é interessante isso da comunidade, que você aumenta o seu horizontal do T, né, o seu generalismo, ao mesmo tempo que você consegue se aprofundar naquilo que é a sua área de domínio. Show. Uma coisa que eu acho bacana do que a gente está falando hoje aqui é esse assunto de comunidades, ele está ganhando muita força ultimamente com essa questão de transformação digital, como o Rosa falou. Teve um fortalecimento muito grande antes da pandemia, os coworkings falavam muito de comunidade, etc. Mas tem um ponto que me lembra, e aí, quando eu falar disso, eu vou revelar um pouco da idade aqui, que é algum tipo de comportamento similar às comunidades que a gente teve muito no começo do avanço da tecnologia, ali, principalmente inclusive teve um outro episódio que a gente falou, que lançamos o ano passado, que é sobre software livre, que a gente falava um pouco disso. Software livre, ele tinha muitas comunidades, né, na época. A gente até falou nesse episódio um pouco sobre o Fizzly, que tinha... era uma grande comunidade de software livre que se reunia para discutir esses assuntos sobre distribuições Linux, etc. E isso eu senti que teve um vale na linha do tempo, onde isso ficou um pouco de lado e agora está voltando a de fato ter um pouco mais de
dessa troca, né, desse engajamento. Cara, eu lembro que era muito bom, aprendi muito nessa época em palestras, nesses eventos, onde tinha os sites dos grandes... Não se chamava comunidade ainda, mas tinha os grupos ali, que a galera até rivalizava Chamava um pouco. comunidade do Orkut aí, ó. Comunidade do caramba, hein? A outra entregando a idade Ó, também. mais um aí, entregando a idade. A idade e o mau gosto, né? O cara Exato. A melhor comunidade é Meu Cachorro se chama Rude. Olha só que maravilha. Entendeu? Então, eu acho que agora isso está voltando e isso é muito bom, né? Uhum. Porque esse compartilhamento do conhecimento, ainda mais em algumas áreas onde a gente não tem formação formal, Uhum. onde você não tem universidade formando pessoas específicas naquelas habilidades. Como você falou, você pode ter uma especialização em ciência de dados, mas e as disciplinas que envolvem isso? Com quem que você troca, com quem que você conversa? Eu queria né? fazer um mestrado, doutorado em governança de dados. Se tiver algum instrutor aqui ouvindo, né, eu agradeço, porque não consigo achar. Entendeu? A academia não está desenvolvida para isso. Em compensação, outras disciplinas estão mais avançadas. Então, a gente tem que realmente respeitar a maturidade a maturidade de conhecimento da galera, né? Não tem como acelerar o processo, por mais ansioso que eu seja, mas não tem como acelerar o processo. Talvez você monte o curso daqui a pouco. É isso aí, vai fazer Quem um sabe? doutorado, irmão. Puxa a pesquisa, Vai, perguntar pra Paty como que faz. Aí, ó. Eu já estou perguntando. o projeto. Não, eu sabia que eu já até escrevi, depois eu dou spoiler. Você é da área de física também, não é? Eu sou física e astrofísica. É verdade. Tô me sentindo Eu lembro, burro. que a gente conversou É um pouco isso. sobre isso quando Sim, você tava a gente por falou isso, da né? época que você estava falando sobre programação com GPU, porque lá a Isso, gente tem... Bom, a gente não, porque eu já não estou mais no IAG, né? Mas sobre programação em GPU, né? E tal, o pessoal tem um grupo bem bacana e tal, mas sim... Sim, porque na época acho que eu tava no CRAN, tinha alguma Isso, você coisa... estava fazendo com IAG. mestrado, eu acho. Sim, eu fiz mestrado no CRAN também Exato. em ciência astroespacial. Exato, exatamente. Porque tem o Rodrigo Nemen, que era um cara que estava puxando várias coisas. Teve até um workshop, algo do gênero. Isso. sei Acho lá. que foi isso mesmo que a gente falou, com programação paralela usando GPU. Isso mesmo. Pois é. Resuma-se a sua insignificância, Rudy. Nada. Tô com você, tamo junto, irmão. Obrigado, você nunca me abandona, Rosa. Tamo Obrigado. Ai, gente, vocês me fazem me sentir muito nerd, cara. Vocês Pois não estão é, cara. entendendo. Isso que a gente tá no podcast nerd, os caras querem deixar o bagulho mais bom. nerd. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E galera, como é que nasceu o Tangerines? Qual foi o Olha, pulo? existia uma certa rotina. Eu chegava na Sul América, né, no trabalho 7 horas da manhã, e aí a Paty chegava cedo também. 7 e 5 tava eu lá também. Eu lembro dessa época que o Rudy chegava às 7, 5 horas ele saía fugido. Inclusive eu queria falar que porque ele perdia o fretado. a pandemia não foi culpa minha, porque eu mudei para São Paulo, aconteceu a pandemia. Mas tudo bem. Aí a gente chegava cedo na Sul América e a gente ficava conversando. Poxa, seria legal a gente ter uma comunidade, seria legal a gente conseguir compartilhar um pouco mais do conhecimento. Você sabe bastante, eu sei bastante. Pô, vamos compartilhar, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente ficava conversando. A gente pensou em Data Star, Data Heroes, Data... Tudo sugestão do Rudy, que fique claro, Ó, tá? Ainda enfim, fiz bem que muita- vocês são melhores Ai, cientistas do que Então, marqueteiros. o nome ia ser Laranjas, Oranges. Mas aí eu falei, cara, laranja Hoje pega em muito dia- mal, mas entendeu? hoje em dia tá na hype, hein? Laranja? Hoje, ó. Então, Não, eu falei, já tá pegar no muito mal. Eu mas só falei, que aí melhor tinha não. uma outra, não sei se linguagem, tecnologia, ferramenta que também se chamava. Aí, não sei se foi até o Matias que falou. Fui eu que falei Foi, a Paty falou assim, Tangerines. Aí, poxa, legal. Gominhos, juntos, várias disciplinas, formam um todo.
aí gostamos, aí beleza. Aí a gente precisava de um empurrão. Aí foi o Matias. Não, o Matias é muito porra louca, porque, assim, eu e o Rudy, a gente sempre trocava muita ideia, né? Eu chegava às 7, fugia às 5 também, porque eu tava terminando o doutorado, então tinha que sair da Sul-América e ficar até às 11 escrevendo a tese. E aí, eu também vinha muito, como eu falei, de comunidades, né? Então, na época, eu tava no fervo de PyLadies e coisas do gênero. E eu tinha fundado, um ano antes, não deu certo, mas fundei, a SciPy São Paulo. Então, a gente já tinha algumas coisas, fomos atrás, só que faltava capital, literalmente. A gente fala, putz, precisamos fazer alguma coisa, mas precisa ter comida, né? As pessoas não vêm só por conhecimento, tem No que ter... mínimo uma pizza e um chopp. Exato, mas a gente nem com isso a gente começou, tá? O Matias falou, não, eu pago. Aí a gente achando que o Matias ia vir com um banquetão, e ele trouxe 2 pacotão de polvilho, suco de caixinha. Mano. A gente colocou os polvilhos nos copos descartável. Mas ele na manteve a WeWork. temática. Ele trouxe suco De Tangerina, Você faz todo imagina sentido. o trampo que Coerência, dava né? pra gente Coerência. achar suco de tangerina em Pinheiros. Pois é, mas foi muito bom. E não, o Matias ainda veio com camiseta escrito Data Tangerines. Esse cara era muito bom. Ele era muito empolgado com essas coisas. Então a gente começou assim. E a ideia também de pensar no Tangerines é que fazia alusão à firma, né? Então, putz, vai que a firma queira em algum momento patrocinar a gente. Então estamos ali mantendo a lógica e tal. E também é legal comentar que a gente fazia essas discussões, essas conversas na WeWork, que é um ambiente co-work que permitia o espaço, mais né, a aberta, abertura né? do espaço para a gente começar a pensar nisso. Exato. E aí o Matias realmente foi o empurrãozinho que a gente precisava. Empurrãozão. Porque ele, se eu não me engano, assinou, não sei se o Simpla ou que precisava ser assinado para que a gente Era o pudesse... Meetup. É o Meetup. É o Meetup, Assinou exato. o Meetup e O Meetup que depois foi comprado pela WeWork, Pela WeWork inclusive. mesmo. Sim. Que aí a gente saiu porque eles começaram a cobrar muito caro. Aí a gente não conseguia Pô, WeWork, bancar na a gente tava época. dando moral pra vocês, hein? Verdade. Aí a gente não aguentava bancar o preço do Meetup na época, porque era por inscrito, lembra? Era, que a e gente era as em dólar. provas, e Isso em que dólar nem tava o preço que tá hoje, É, E a entendeu? gente, Aí e só foi lembrando pro que Simpla. o Tangerines era totalmente patrocinado pela gente. Não 100%. não tinha nenhum investimento corporativo. A gente fazia porque a gente gostava mesmo. Exato. Nossa, se você for ver as artes do primeiro, segundo encontro, eu que fazia, era um negócio tosco, aquele que você pega a imagem de tangerina no Google e joga em cima, assim, segundo Convenhamos, né, encontro. Paty? Não dá pra imaginar que um monte de cientista de dados, nerd, programadores, vão abrir o Photoshop e dar um show de no jeito Photoshop. nenhum. Né? Não dá pra imaginar. Mas a gente fez o melhor que pôde e deu tudo certo. O legal é que a comunidade, ela nasceu dentro de um ambiente corporativo e ela evoluiu com o tempo, com os próprios recursos, como vocês contaram aqui, com polvilho no copinho descartável e Exato. etc. Torcida. Torcida é bom, né? Aquele Pipoca. É bom, é bom. O WeWork tinha micro-ondas, a gente fazia pipoca lá também. Verdade. É. Fofoca. Verdade, tinha micro-ondas no WeWork. E ela foi evoluindo, crescendo com recurso próprio, até que ela acabou sendo comprada depois, né? Como é que foi esse processo? A gente pensou bastante na época se a gente ia deixar ela aberta ou se a gente ia buscar um patrocínio corporativo, tá? E aí, depois de muita conversa, muito entendimento, muita discussão, a gente optou por fazer com que ela fosse uma marca associada à Sul-América. Porque aí a gente ia ter melhores coffees, né? Não ia ser, importante. a gente saiu da pipoca para salgadinho de empresa chique. Pizza, lembra do Pizza, a gente primeiro teve foi pizza. Era pizza pra Cara. tudo quanto era lado. No Não, foi primeiro. O primeiro que a Sul-América Foi você que bancou comprou foi as pizza. pizzas Fui eu ainda, que banquei e nossa. pedi reembolso. Verdade. Recebeu, pelo menos? Nossa, era pizza pra tudo quanto era lado. Eu fiquei assim, nossa, as pessoas no Meetup que tinham vindo nos primeiros, Um dia de chuva. no do dia cão. de chuva, e o pessoal que tinha vindo, porque a gente tinha a freguesia ali mesmo, o pessoal que foi um atrás do outro. Nossa, como evoluiu, né? Tem pizza agora, né? Eu falei, tá vendo? Tá ficando bom. Estamos crescendo. Tamo crescendo. E Isso, nesse respeita momento a nossa também história. a gente também teve um grande salto na identidade visual. Porque, Arrumaram um designer, né? Não tinha Então, mais só nerds. mas foi da comunidade mesmo. A Nath, a Aline, teve mais quem? A Nancy. A Nancy. Verdade. Nossa, Nancy, eu te amo. teve muita gente assim que ajudou também a dar essa robustez na identidade visual. Então hoje tem, sei lá, um mascotinho, hoje tem uma identidade toda bonita,
por causa da comunidade mesmo. Tem Pessoas... um LinkedIn, tem um Instagram. Tem LinkedIn, a Instagram, comunidade um fala, Sim, Essa foi também a vantagem Medium. de corporativizar a comunidade, né? Porque éramos eu e o Rude e o Matias, depois veio O Ruso, o Caio. o Rusa, o Caio também. mas ainda assim, era no nosso free time, né? A gente fazia as coisas no meio do tempo. Profissionalizou, né? A gente Deu uma profissionalizou. Então, profissionalizada. quando a gente colocou a comunidade como oficial da Sul América, possibilitou isso. Então, poxa, agora a gente tem um designer legal, a gente tem uma marca que é bacana, tem uma cadência, tem toda uma estrutura. Se a gente continuasse só nós, ia dar certo? Ia, porque a gente é teimoso e ia fazer funcionar. Mas ainda assim, essa é uma coisa mais amadora. Entendeu? E é uma pergunta que eu faço para vocês que outros ouvintes podem estar pensando agora. Às vezes o cara ou ele é designer, ou ele é arquiteto, ou ele é dev, e ele pensa em organizar uma comunidade dentro do ambiente dele. Certamente isso surge dentro dos ambientes corporativos, porque ninguém conversa com o primo sobre ciência de dados ou sobre desenvolvimento de software. Então isso naturalmente, como foi o caso de vocês, nascem de afinidades profissionais dentro do ambiente corporativo. Como que o cara que está afim de criar um projeto como o de vocês dentro do ambiente onde ele está, fazer isso sair dentro do ambiente, de repente, de fato, criar uma comunidade onde possa ter troca de informação e obter um apoio corporativo como vocês conseguiram, qual é a chave dele vender isso? Qual que é o ponto onde uma comunidade como essa pode gerar algum tipo de retorno para a própria empresa? Como que ele pode pensar em dar essa roupa e trabalhar isso para poder ter uma organização, ter um apoio como esse? Qual conselho vocês dariam para o cara que está ouvindo e fala, puta, se fizesse uma comunidade de dev seria sensacional. Qual é o caminho? Quais os conselhos que vocês dariam? É uma pergunta bem tricky, mas antes de tudo eu diria que é pro cara que tá ouvindo e pra mina que tá ouvindo. A gente não pode esquecer que temos meninas ouvindo aqui. O cara virou um pronome assexual. Sim, tipo, mas eu sou a chata do rolê. Eu vou sempre falar das minas que estão ouvindo. O cara e a mina, tá beleza. Tá vendo? Eu fiz um episódio só sobre as minas e não aprendi. Não, mas isso é diário. A gente vai aprendendo levar todos os puxões de dias. orelha. 2 semanas capaz, você resolve a irmã. A gente só fala agora... Eu sou feminista chata as meninas- mesmo. chata então, não, Boa, é Paty, legal, isso aí. você é Bota feminista a ordem porque é na mesa, por necessário. favor. O Exato. único chato sou eu. Eu acho que assim, tem várias questões. Por exemplo, hoje eu tô na BASF, né? Tô numa diretoria de digital que tá nessa parte de transformação digital. E uma das primeiras coisas que eu virei pro meu chefe e falei pra ele foi isso. Falei, Almir, eu quero trazer uma comunidade pra cá. Não sei se ainda é interno, não sei se ainda é externo e interno, mas a gente precisa criar uma comunidade. Porque eu entendo que a comunidade ela também fomenta a cultura data-driven, né? Ela permeia. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente ter apoio. Que seja de um superior ou que seja de um parça ali do lado. Porque sozinho, arroz soltinho, a gente não consegue. Então, o primeiro passo é, com quem você vai entrar nessa comunidade? Quem é que está disposto? Porque tem que estar disposto mesmo a fazer a arte ruim, a chamar o coleguinha, mandar no WhatsApp, pô, vamos lá assistir, vamos lá participar. Tem que ter isso e tem que ter um foco. O que você quer da sua comunidade? Né? No nosso caso nós queríamos fortalecer o nosso conhecimento em dados, em todas as áreas, governança, engenharia, ciência de dados, dentro e fora. E a gente tinha desde sempre esse mote. Vamos chamar uma pessoa de dentro da Sul América e uma de fora da Sul América. Dentro da Sul América, fora da Sul América, que é para fazer esse merge de conhecimento. Porque senão você fica preso dentro da própria cultura da A própria empresa. bolha, exato. Então, assim, eu acho que tenha definido o que você quer. Primeiro, quem é que está junto com você nessa jogada? Tenha bons parceiros e parceiras. Segundo, qual é o seu objetivo com essa comunidade? Você quer fazer por quê? Porque você acha bonito e quer sair na foto no LinkedIn? Ou porque você realmente está engajado? E tem um plano. Qual é o seu plano de médio e longo prazo? Não adianta você pensar em um encontro, que foi o meu erro quando eu fiz lá o SciPy São Paulo. Você tem que ter um objetivo em médio e longo prazo. Quais são os temas que você quer trazer? E você tem que ter contatos. Isso é muito importante. E se você não tiver contatos também, tem que ter cara de pau, de bater lá no LinkedIn e falar, tem uma comunidade ali, tá afim de falar? Cara, a gente fez isso várias vezes. Tem que ter cara tapa. Não dá pra ficar na coxia. Ser da comunidade é entrar no palco. É isso. Eu vou pegar esse embalo pra falar, porque assim, como eu entrei lá no 3º encontro já deles, o que Dado o novo bacon.
Dado é o novo bacon. Usado no bacon é bom esse. Foi verdade. Essa eu não conhecia. Mandei Foi essa, quando mandei ele essa. entrou, foi essa quando palestra. Eu entrei, foi essa Isso, palestra Foi que você eu e o fiz. Caio ainda, né? Foi. E Verdade. o Palmeiro também, agradecimento aí ao Palmeiro, que nos ajudou. Fantástico. Cara, o que me encantou na comunidade foi essa organização. Assim. Eles, apesar de estarem começando, a gente fala começando, já botavam 70, 90 pessoas Uhum. no WeWork numa quinta-feira, 7 horas da noite. Com e sem chuva. Com polvilho. Imagina se bota uma pizza e um chopp. Não, com pizza a gente lotou um auditório de mais de 100 pessoas num dia que alagou São Paulo. Foi. Pra trazer o Literalmente CEO, alagou. São Paulo, mas botamos o CEO, o Foi- CDO do C6 Bank na época na mesa pra falar com a gente. Sim. E mais E mais uma galera, Foi o- mas assim, na cara de pau, na A caruda gente teve mesmo. dois de- eventos lá no Sim. auditório. Teve um que foi de mulheres, que a gente trouxe o pessoal da Também foi IBM. sensacional Trouxe, também. esqueci o nome dela Foi. agora também, da... Gente, como é que é o nome da empresa que era da Mil? A United da Health. United Health. E aí teve esse de governança, que foi o Michel. Michelzão, Michel maravilhoso, E a- que tá na IBM Gente, agora. o nome Foi a da- Cris? A Não, Cris. foi Foi Cris o Macena. Michel, Cris Macena e a Exato. Thaís. E a Thaís, né? Exato. A E gente o falou sobre Gutierrez. privacidade. Isso. Mas enfim, cara, então assim, eles tinham um projeto. Assim, quando eu vi o negócio nascendo, né, e ganhando corpo, não eram 3 pessoas que queriam aparecer no LinkedIn. Eram de fato pessoas engajadas em criar uma comunidade. Então, Desculpa. Só falar que uma das dicas também seria: você quer montar uma comunidade, saiba estar no bastidor. Por exemplo, eu fui participar de palestra, eu ser maître de alguma coisa agora. Entendeu? Por quê? Porque eu achei que era necessário. Mas só que tem que saber trabalhar no bastidor. E saber que vai ter um momento de você brilhar e um momento de você ficar lá passando PPT com todo mundo te Porque xingando no porque começo, a tela do computador no blocou. começo você vai muito a mais senha. organizado que falar, né? É Rudy, isso. né? Isso aí. é entender o conceito de comunidade. Né? Se você quer fazer um bagulho sobre você, não faça uma comunidade. Faça um monólogo. Faz o talk show do fulano. Escreve um artigo. Escreve um artigo, é isso. Abre um canal Escreve no um YouTube. artigo, abre um canal no YouTube. Você, Faz cara, um tem podcast, vários canais. não, Faz mentira. um podcast. Mas, enfim, você tem caminho, se você quer ganhar autoridade num tema, e de novo, porra, é importantíssimo, dependendo da carreira que você quer seguir, construir autoridade no tema que você quer seguir. Não é demérito nenhum, pelo amor de Deus, para não parecer que a gente tá falando, cara, nunca construa Não, autoridade não no é seu isso. tema, ao contrário. Mas se você quer construir autoridade num tema, você tem um caminho. Se você quer fomentar uma comunidade, é um caminho oposto. Não tente fomentar uma comunidade se você quer construir autoridade. Senão as coisas não vão funcionar. Primeira coisa. Quando eu cheguei, os caras tinham uma comunidade à vontade, e as minas, a vontade deles era construir uma Você comunidade. aprende mais rápido que eu, Rudy. A Paty já olhou aqui me fritando. Ela é pequenininha, mas ela já me bicou aqui por baixo da mesa. Mas enfim, eles tinham esse propósito definido. E era uma comunidade que tinha um objetivo claro de, porra, é dados, né? Para falar de dados, a gente vai falar das disciplinas de dados, é assim que funciona. É uma pessoa da Sul-América e uma de fora. Nesse dia tinha uma cadência, podia cair o mundo, eles não falhavam. Porra, fantástico. Então, na hora de envelopar tudo isso e vender para a Sul-América foi relativamente fácil. Porque aí na época que eu já tinha mais os contatos, botei ali no PowerPoint e cheguei na empresa e falei, é o seguinte, a gente tem uma comunidade, ela já está indo para o 6º encontro, roda desse jeito, funciona assim, tá atraindo tantas pessoas por mês, todo mês a gente faz um encontro, a gente está trazendo executivo de outras empresas para falar, a gente está trazendo gente da própria empresa para falar. E essas pessoas não estão falando em nome da empresa porque a gente não tem o patrocínio de vocês. A gente está servindo polvilho e torcida e a gente está fazendo isso em espaços aleatórios. Então, uma decisão em conjunto. Primeiro a gente, né, a gente tem uma escolha. A gente quer crescer a nossa comunidade. White label, independente de marca, sem ninguém, e a gente vai seguir. A gente sabe que a gente vai ter sempre uma limitação que é, vai ter que tirar dinheiro do bolso, é tempo que a gente vai ter que despender fora do horário de trabalho, etc e tal.
ou vamos envelopar essa bagaça, tentar colocar na empresa, e aí a gente ganha dinheiro corporativo, patrocínio para poder fazer isso. E faz no horário de trabalho. Faz no horário de trabalho. Ganha o UX especialista, que a gente nunca vai ter grana para pagar. E, na empresa tem um UX que pode ajudar a gente a dar essa identidade de marca, etc e tal. Em contrapartida, o que a gente vai entregar para a empresa? Engajamento. Gente do mercado olhando para a gente. A empresa se posicionando como referência num assunto, tal, de uma comunidade que já tinha força na época. Aí a gente, eu botei até número do Simples do Meetup lá na PPT. Tá aqui, ó, 5 encontros, 600 e poucas pessoas já assistiram essa bagaça, não sei mais quantos assistiram online. Já teve tudo isso aqui de palestrante, não sei quantas horas de palestra. Olha a oportunidade que vocês têm na mão. Aí brilha o olho, né? Aí os caras falam, Cara, duas coisas que você falou que me chamaram a atenção aqui, que é muito bacana. Primeiro que eu quero voltar antes, que você falou muito bem, inclusive, sobre se o cara quer organizar uma comunidade para atrair brilho para si próprio, isso não faz o menor sentido, né? Inclusive, se você fala sobre comunidade e indivíduo, eles são sentidos opostos, né? Então, ou você trabalha para ter uma comunidade, ou você trabalha para a imagem própria, né? E nesse ponto de você ter um background corporativo suportando financeiramente ou com uma estrutura que seja para criar um evento, etc., é uma via de mão dupla de ganha-ganha muito bom, né? Eu fico pensando principalmente no mercado super concorrido de transformação digital que a gente tem hoje, né? Onde as pessoas estão saindo no tapa no meio da rua para contratar profissional. Como vincular uma marca a esse tipo de trabalho e virar tipo uma referência envolvida e se tornar sexy para profissionais qualificados no mercado, o quão é valioso para uma empresa, né? E é uma coisa que você não consegue nem mensurar em números, né? Porque você ter demanda tecnológica dentro de uma empresa e você não conseguir realizá-la por falta de profissional, você não consegue calcular de fato o tamanho do teu prejuízo em números imediatamente, né? Então, tem um valor intrínseco, né, não tangível nesse tipo de iniciativa que eu acho que é fenomenal. Eu acho que... Tiveram eventos dos Tangerines que a gente falou assim, olha, se você quiser mandar seu currículo aqui, tá aqui o RH da Sul América, esse é o perfil que a gente gosta. Acho que a gente nem falou o perfil, não, só falou... Teve um que o RH mandou o banco de vagas. Exatamente. O RH botou o banco de vagas ali e falou, ó, tá aqui as vagas. A gente plotou ali, tá aqui as vagas mesmo que a gente tem. Se você não de ciência, a gente tava desesperado por cientista na época. Se você se enquadra nesses perfis, o RH queria abrir um e-mail, @sulamerica, para quem veio do evento, pra gente mensurar. E teve currículo, a gente contratou. A Ju veio de Tangerines. E não só da Sul América. Acontecia muito network entre as próprias pessoas. Então, vinha gente do iFood, tinha gente de não sei aonde. As pessoas se falavam ali e rolava muita dessas coisas. Pô, não, que legal, tô com uma vaga e tal. Esse engajamento era sensacional. Isso que é uma das tristezas da gente não ter os eventos presenciais, né? Sim. Que é essa troca de experiência, de bater papo. Quantas vezes a gente terminava, sei lá, 9 da noite, os Tangerines lá na WeWork, e já era tipo quase 10 horas, o pessoal tava querendo mandar a gente embora, mas as pessoas estavam lá conversando e dialogando, seja problemas técnicos, seja sobre carreira, sobre mercado, e o pessoal querendo mandar a gente embora, sabe? É sensacional. O sucesso da comunidade é você realmente ficar feliz com o sucesso de todos da comunidade, né? Então, eu posso garantir que o Tangerines tem isso. Todo mundo tem seu espaço, todo mundo fala, todo mundo colabora, e acho que esse é o segredo do sucesso. Quando você falou ali do ganha-ganha, sim, tem um ganha-ganha imenso, tanto para a comunidade como para a empresa que patrocina, mas aí tem 2 pontos. Primeiro, o momento de vender é quando está dando algum tipo de resultado, beleza? Senão não vai ter patrocínio. E tem que também tomar cuidado com algumas coisas quando tem essa movimentação, que é o sucesso não acabar sendo o fator para apagar a comunidade, tá? Porque aí todo mundo vai querer ter o domínio sobre a comunidade e, ao mesmo tempo, ninguém cuida bem da comunidade. Aquela coisa lá, cachorro... Cachorro com 2 donos. Exatamente. Né? Morre de fome. Então, foi
um pouco disso que eu recomendo de cuidado quando você pensar em trazer a comunidade para um ambiente corporativo. Só voltando lá nas dicas, também tem a questão de não esperar que tudo vai dar certo. Sim. Teve evento que a gente colocou 70, 80 pessoas e a gente pensou, vamos bombar! No outro evento tinha 40, entendeu? Mas estamos fazendo o nosso melhor? Estamos cumprindo o nosso propósito? Estamos dentro da nossa essência? Estamos, então vai dar certo. Então, não desistir, sabe? Então, por isso que até o ponto que a Paty falou de saber quem está no seu lado é muito importante, né? E, novamente, queria enfatizar isso, eu sei que já foi falado, mas legal, eu e a Paty fundamos, o Rusa depois chegou junto com o Caio, junto com o Matias, patrocinaram, ajudaram a estruturar, veio o Nath, veio um monte de galera. Teve muita gente no bastidor, muita gente. Gente que tirava cadeira, gente que colocava cadeira, gente que via e enxergava que o negócio era legal e queria estar engajado. Então, foi uma coisa realmente comunidade. Todo mundo contribuiu com um pouquinho. Tinha gente que ia buscar o salgadinho lá esqueci o nome daquela bomboniere que tinha, ia lá comprar as coisas, então foi... Mas eu queria comentar um ponto que o Rudy comentou, que eu acho que talvez não tenha ficado tão explícito, que é um perigo quando você corporativiza uma comunidade. Porque quando a gente está em comunidade, são pessoas que estão interessadas e engajadas para fazer a comunidade acontecer. A partir do momento que você corporativiza, você internaliza a comunidade, ela passa a ser uma obrigação das pessoas que estão dentro daquela empresa. Não necessariamente elas vão fazer aquilo por amor ou por propósito da comunidade. Talvez você não tenha um engajamento tão orgânico, né? Exato, exatamente. Elas vão fazer um evento mensal, não porque elas querem, porque elas, nossa, que gostoso que é, né, conhecer pessoas. Não, mas é porque está na minha meta eu fazer X eventos por ano. Então, esse é um cuidado que tem que ter muito grande de engajar intra também, né? Como é que a gente faz para poder engajar pessoas dentro da própria empresa para continuar essa chama do... Não, é comunidade, não é corporação, né? É comunidade, não é uma demanda da empresa. Se isso tiver um pouco na essência da parada, né, Paty? A questão de meta, de obrigação, ela acaba sendo secundária. A pessoa acaba cumprindo sem nem perceber, né? Eu acho que o grande ponto é esse. O destaque não tem que ser para isso, mas pelo resultado da própria comunidade. Então, aí que eu acho que é uma linha muito tênue. Quem é que vai ficar responsável por isso? Porque exatamente isso. Quando você fala de uma comunidade que está só crescendo, que está dando visibilidade, a primeira coisa que acontece são as pessoas individualistas que crescem os olhos e falam, eu quero. Mas eu não quero ter o dispêndio de energia e tudo mais. Então, quando você internaliza, tem que tomar muito cuidado para quem quer virar o dono, mas que não quer ter o ônus. Então, porque no final das contas, quem está ali no chão de fábrica é o pessoal mais engajado que tem. Não à toa que a gente encontrou UX, ou cientista de dados, ou estagiário. Cara, tinha gente que estava doido para participar com a gente. Só que como você está institucionalizado, já não dá para ser só nas nossas próprias decisões. Então, é uma linha muito tênue. Como que a gente faz para colocar isso dentro de um guarda-chuva corporativo, onde a pessoa que está ali junto com você também esteja engajada? É por isso que eu comentei também sobre essa questão de quem é seu parça, né? Ou sua parça. Você tem um chefe ou um colega que está engajado? Porque o seu chefe está engajado, ele vai engajar também. É meio contagiante. Agora, se você está numa estrutura onde é engessado, cara, se você tem uma comunidade muito legal e a sua empresa é quadrada, não coloca essa comunidade dentro dessa empresa. A empresa tem que estar na vibe. Senão não vai funcionar. Ainda que esteja, né? Assim, ainda que esteja, mas tem um pouco mais de chance. Não aconteceu no Tangerines na Sul-América, mas teve uma comunidade aí na Suíça que eu não... Na Suíça tem muito problema? Na Suíça acontece muito problema, cara. Muito. Que rolou isso, cara. Quando os caras decidiram internalizar, era assim, vamos fazer uma comunidade, ninguém ligou. Temos uma comunidade gigante, 5º evento aqui, vamos pro 6º, tal. Aí, de repente, veio gente, superintendente chovendo ali, todo mundo queria ser dono da bagaça, tal. O animal. O famoso pai de filho criado, né? Exatamente, muito legal. Então você quer assumir, beleza. Só que aí tem filho virou médico, agora é meu filho. Filho criado e com herança, né? Com herança, exatamente. Só que aí tem que pagar lá o resultado do evento. Ah, mas ninguém me falou que tinha que pagar. Ué. Mas você achou que ia ser só o... Não. Não, mas cara, na Suíça é foda. Não, acontecem essas coisas. Eu queria... eu acho que minha comunidade de chocolate falhou lá. Da sua comunidade Willy da Fantástica Fábrica lá, Willy. É isso aí. Quem não tá vendo aqui, tá ouvindo nas plataformas, é que
o nosso amigo Rudy, ele faz cosplay de Willy Wonka. Cosplay de Willy Wonka. Mas Muito bom. eu queria... Kiono, meu lumpa-lumpa. Brincadeira. Te amo, Kiono. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. A gente pegou aqui a primeira parte desse podcast, né? A gente pode não parecer, mas a gente já está conversando há 1 hora. Uau. E a gente falou bastante aqui sobre a organização da comunidade, com a comunidade, etc. Mas vocês sabem que o público desse podcast é 97% nerd, né? A galera tava falando, puta, dados, ciência de dados. A Paty aqui, doutora e trabalha com inteligência artificial. Eu queria entrar um pouco mais com vocês sobre os tópicos que a gente trabalha, né? Legal. A gente tem uma trilha aqui no podcast, que é a trilha de dados. A gente já fez aqui o primeiro episódio, que foi publicado no comecinho desse ano, sobre data-driven, sobre como que isso de fato trata o desenvolvimento de software orientado a dados, etc. Esse aqui é um episódio meio que da mesma trilha, que a gente está falando sobre dados. E eu quero aproveitar para falar um pouco desses tópicos que a gente trata, aproveitar que a gente tem na mesa aqui uma especialista em inteligência artificial e 2 caras especialistas em governança de dados, para puxar um pouco o interesse sobre esses tópicos, falar o que a gente trata um pouco nessas comunidades e quem sabe no futuro a gente fazer outros episódios específicos sobre governança, sobre inteligência artificial, etc., para que as pessoas sintam o complemento desse tipo de informação, porque eu acho que é muito o que o nosso público procura, né? Acho que essa questão de comunidades é super relevante, né? Como atividade de gestão mesmo ali do dia a dia da TI, mas eu quero também entrar um pouquinho sobre o que vocês tratam, como que é o formato do evento, o quão técnico é e quais são as pautas que vocês tratam nesses encontros. Eu vou deixar o Rudy comentar como é que está hoje, mas eu queria comentar um pouco lá da ideia, no início, quando a gente começou a estruturar a ideia da comunidade. Uma das coisas que a gente colocou foi, precisa de ser de diversas áreas, não pode ser só de ciência de dados ou só de engenharia, porque quando a gente fala em necessidade de dados, envolve vários capítulos. E o outro ponto foi a gente sempre tomar cuidado em ter 2 níveis de conhecimento. Se a gente fica só no superficial, a coisa cansa. Se a gente fica muito no complexo, a gente perde pessoas. Então, como a gente sempre estava trabalhando com 2 palestras, a gente sempre tentava manter isso. Vamos trazer alguém como especialista que vai aprofundar mais, mas se a gente puder trazer algo um pouco mais introdutório, a gente consegue nivelar melhor e atingir vários públicos com um único só evento. Um único só evento é ótimo, né? Um evento só. Tá? Então, essa foi o principal mote. Ser mais inclusivo em termos de temas e em termos de profundidade também. Daí, para poder selecionar os temas, poxa, eu vou falar agora sobre Kafka, não, eu vou falar sobre o modelo de recomendação XPTO. Isso a gente é muito mais no feeling, né? Poxa, tem uma data específica, pô, que legal, vamos trazer uma... Puxa, agora fugiu o nome da moça, que era da IBM. Vamos trazer ela para falar, por exemplo, de um algoritmo de identificação de câncer de mama que usa ali o Lyme para poder fazer a interpretabilidade do resultado, porque a gente está no mês de outubro. Então, a gente ia tentando ajustar os temas a eventos, a situações, até numa questão de eventos mesmo, né? Como é que a gente engaja as pessoas? Mas acho que mais importante do que pensar qual era o tema do mês, era sempre pensar isso, em ser inclusivo, com os diversos níveis e com os diversos capítulos dentro da área de dados. A gente tem uma visão, né, da tecnologia masculinizada, né? O Tangerines mostra que tem mercado para todo mundo, porque ela é bem par a par, né? Tem muitos homens, muitas mulheres também. Então, é legal esse ponto que a Paty falou, porque dá para você ver que com a comunidade você traz todo mundo, não apenas um perfil só. Com relação ao modelo dos eventos do Tangerines,
o que eu posso comentar é que os Tangerines, eles mantêm os eventos que tinham sido pré-concebidos ainda no mesmo formato, pessoas da Sul-América, pessoas do mercado. Às vezes, né, o último evento mesmo, o pessoal da Sul-América foi o Metri só, tá, sabe? A gente trouxe pessoa de consultoria, pessoa referência no mercado, até fazer um agradecimento aí a Marileusa, né, que é a head de governança lá da Queiros, o Célio, que é o head de governança e privacidade na Liga, e o Carlos Barbieri, que é sensacional. Falam que, enfim, fizeram vários memes meus e dele, falando que ele é minha versão no futuro, mas tudo bem. Ele tem uma fábrica de chocolate, né? É Não tipo tem. isso. Mas, Ele tá em enfim. Minas, é uma fábrica de pão de queijo. Boa. E a gente continua com o mesmo formato, no sentido de trazer vários conteúdos de múltiplas disciplinas, mas o legal é que o Tangerines evoluiu e estamos no Instagram, estamos no Medium, estamos no LinkedIn. Então a ideia é, na verdade a gente já gerou um primeiro e-book, a gente já gerou um primeiro artigo publicado. Legal. Inclusive o mas artigo é foi da chique. Ju, falando sobre inteligência artificial para tagueamento de dados pessoais. Esse eu vi sim. E só para comentar rapidinho, esse e-book de metadados, Isso aí. ontem eu compartilhei com uma moça que está trabalhando com governança na minha equipe. Eu falei, eu vou te dar um material para você estudar metadados, que é do Tangerines, da minha ex-comunidade. Eu mandei. Então tá funcionando. O conhecimento está se passando por todo mundo. E você vê, você pega esse evento, eu vou pegar esse último porque foi recente, tá na memória. Como segue o que a gente pensou há 2 anos atrás. Foi 19, né? Que a gente lançou. Começou dizendo, 2 anos nossa, atrás. 19, cara. Vocês ano que estão vem vai velho. fazer Eu- 30 gente- anos, a como gente- Eu não envelheci esses 2 anos, Mas sabe não, por que a gente vocês tem esse gap? envelheceram, Porque a gente gente. viveu até 2019, a gente parou a vida Exato. no final de 2019 e a gente acordou em 2021 agora. Estamos acordando agora no Estamos final de acordando. 2021. Exatamente. Mas a gente teve a Mari, cara, dando uma visão geral de governança, com uma linguagem super simples, fácil de entender. Aí a gente teve o Célio falando de governança, muito com foco em LGPD, e quem é de governança de dados vai me entender. Fomentou a nossa área, sim. Era muito engraçado. Tipo, até sair LGPD, eu falava que trabalhava com governança de dados, todo mundo cagava na minha cabeça. Ninguém sabia, nem tinha ideia do que se tratava. Saiu E LGPD. governança, convenhamos que é uma palavra que carrega uma estigma. É isso. Gente, governança tá sexy no mercado, você já pensa. Então, Agora. 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 Eu lembro do Rudy falando de governança e eu falava, que é isso, cara? Chato, Tipo, vocês são chatos, exato. né, velho? Tanto que É a aquele comunidade... cara chato que fica me... É isso, governança. É isso, os caras escrevem política e dá bloco, velho. Qual é o tesão dos caras? Escreve política e dá bloco. Não, o legal não é escrever política, mas dar bloco tá pra ser. Mas enfim, aí a gente teve o cara trazendo, porque querendo ou não, LGPD tornou o tema sexy. Então, assim, eu lembro muito disso, que em 2015, 2016 eu falava muito. Galera, a gente precisa se preparar. GDPR tá estourando na Europa. E essa porra vai chegar no Brasil. No Brasil essas leis não vingam. No Brasil essas leis não vingam. Em 2018, o que teve de empresa desesperada, batendo na minha porta e falando, me ajuda, pelo amor de Deus. E até hoje tem. Tem até aquele meme, né? Faço privacidade na sua companhia 24 horas lá, colado num poste. Aonde? Me passa o número. E aí a gente finaliza com o Carlos Barbieri, que é a maior referência, que os outros me perdoem, gosto muito das outras referências em governança de dados, mas é o cara que tem mais artigo publicado no Brasil, é o cara que tem mais livro publicado no Brasil, é o cara que tem mais tempo de consultoria no assunto no Brasil, é o cara que tem mais tema, mais conteúdo em português hoje sobre governança de dados. É a maior referência em governança de dados do Brasil e eu não tenho medo nenhum de falar isso. Cara, eu tenho um caminhão de perguntas sobre governança de dados. Eu também. Vale um podcast. Quero voltar aqui, ó. Não, Olha, eu já me tô... convidando, cara. Eu já tô puxando o gancho aqui pra gente fazer um episódio específico sobre governança de dados. Legal. Principalmente porque eu percebo no mercado e com as perguntas que as pessoas me fazem, inclusive através do podcast,
de que a imagem da governança de dados ela ainda é muito atrelada com a governança de TI convencional, né? Mas até a governança de TI, até mesmo a palavra burocracia, que eu aprendi aqui com o Rusa, ela é muito mal interpretada. Sim, exatamente, a própria palavra burocracia, as pessoas só entendem o lado negativo dela, Exato. né? Mas eu quero puxar o gancho de que geralmente o processo de governança, quando você fala em governança DTI, ele é um processo que ele é meramente de gestão. É você ver os indicadores, ter controle do que está indo, o que não está indo, e etc. Mas eu gosto do assunto de governança de dados porque ele tem um aspecto técnico que é crítico, né? O Rusa tocou em um deles que eu quero explorar nesse episódio. Eu estou aqui fazendo da forma mais safada possível propaganda de outro episódio que a gente vai gravar. Tá bom. Né? Então, o Rusa tocou em um que é a questão de privacidade. De você... Eu estou me segurando e eu não consegui me segurar, obviamente, porque eu tô falando. Mas governança e gestão são coisas diferentes. Exatamente, esse é o ponto. E veja, a gente está falando de privacidade. Tá aqui a parte que é uma especialista em inteligência artificial. E eu não sou nenhum especialista, sou tão curioso. Sou só um curioso no assunto, mas eu entendo que a gente não consegue treinar modelos de inteligência artificial se você não tiver uma gestão mínima dos teus dados. Se você não tem dados bons, você não faz nada. Garbage in, garbage out. Começa por aí. Exatamente. Então, até a própria interpretação, né, Paty? Se você não tem uma base de dados ciência de dados. Não é mágica de dados. Exato. Podia ser, seria mais fácil. E essa mulher é muito chique. A vida inteira eu falei shit, ela fala garbage. Pois é, né, cara? Você vê. A diferença, né? É outro nível, é outro patamar. Fala cocoin, coco-out. Cocoin, coco-out. Não, cocoin, coco-out eu gostei. É uma boa, é uma portuguesada. Sempre foi. Então, até quando você tá, sei lá, você tá dependendo de um tipo de um campo. Se aquele campo não tem um dicionário mínimo, não está dentro de um universo, um domínio possível, você vai treinar baseado em string? A gente vai dar spoiler aqui, mas até metadados é uma disciplina de gestão. Mas só que porque todo mundo dentro aqui do mercado sempre ignorou metadados, sempre ignorou qualidade de dados, e aí a área que está surgindo agora, que não é uma área nova, uma área antiga pra caramba, começou a ganhar visibilidade de novo. Todo esse backlog de negligências das companhias estão embarcadas dentro de governança. Você quer ver o que está estourando agora, que é um assunto que ainda está frio, mas vai esquentar? Foi aprovado agora o Marco Civil de Inteligência Artificial. Ética nos dados? Quem que tem que discutir o Marco Civil de Inteligência Artificial? A gente chegou a tentar discutir, lembra, Rusa? A gente tentou começar um comitê para discutir exatamente isso, né? Viés, ético. Não foi muito para frente porque, né, vários problemas aí, até questão de tempo. Mas se eu puder voltar só um pouquinho, eu queria comentar uma coisa que é muito importante. O podcast é seu, fica à vontade. Quando o Rusa começou a falar muito sobre os especialistas, que é muito bom dentro da comunidade, mas eu acho que a comunidade tem que atender várias pessoas. Então é importante dar palco para quem já é sênior, quem já é referência, mas é muito importante numa comunidade dar palco para quem está comemenino Traz aquela... Você lembra do Bruno? Aquela pessoa... Nossa, ele tá, acho que, pleno sênior numa empresa e ele... Qual Bruno? Um menino que sempre falava com a gente no final dos eventos. Nossa, sei quem é. Sei sim. Ele tava na Elo 7, se eu não me engano. E você tem que dar palco pra quem tá começando, porque senão quem tá começando vai chegar na comunidade e vai falar, cara, aquele é o nível? Eu não tenho esse nível, eu vou embora. Isso aqui não é pra mim. A gente tem que dar espaço pra todo mundo. E aí, você pode pensar em várias coisas, porque comunidade é crescer em comunidade, crescer juntos. Você tem que dar espaço pra quem tá aprendendo, você tem que dar espaço pra mulher, você tem que dar espaço pro negro, você tem que dar espaço... Porque é esse ambiente que é seguro, né? As empresas, elas raramente vão fazer alguma coisa porque elas vão gostar, ai, que bonitinho, agora eu vou ser mais inclusivo. Não, isso vem muito também da demanda da própria comunidade, né? Então, é importante, sim, a gente ter referências fodas em temas que são tão complicados como governança. Tô apanhando pra caramba. Mas é importante também pensar, poxa, quem é que tá começando que poderia vir aqui e falar das dores que é entrar no mundo da governança, né? E aí, entra de novo, volto na questão do tema. Eu posso falar de um tema complexo de diversos níveis. E é importante que o tema esteja correlacionado com o que está acontecendo no ambiente agora. Estamos falando de governança, estamos falando de EPD, vai falar de marco civil, porque é o que está o quente, né? Então é importante a gente não desconectar. Poxa, eu vou falar sobre
Agora, nossa, me deu um branco total. Vou falar de um modelinho de neurônio simples que não vai funcionar, que não faz o menor sentido no que a gente tem hoje. Eu vou falar de ábaco? Não vou falar de ábaco. Eu tenho que falar de coisas que estão acontecendo agora. Então, mais do que pensar, eu vou falar de um tema complexo, esse tema, ele é relevante? Esse tema tem qual profundidade? E eu estou atingindo quais públicos? Porque aí entra de novo naquela questão da organização. Para quem é a sua comunidade? Você quer uma comunidade só para executivos? Então, beleza. Aí você traz só os altos executivos. Aí. Se você quer uma comunidade para formar pessoas em dados, você tem que ter um pensamento mais amplo, mais Até porque aberto. você pode ter um tema, né, Paty, que pode atingir diversas disciplinas. Você está abordando um tema que você pode falar o aspecto de engenharia de dados, você pode falar de arquitetura de dados, você pode falar de governança e pode falar sobre machine learning sobre o mesmo tema, né? Porque são complementares. Se eu não Posso me engano, dar um a gente spoiler? a gente teve um evento que a gente fez ou a gente tentou, que era conectar as diversas áreas. Eu lembro da gente ter discutido sobre isso. Que não era para fazer só engenharia, ou só isso, só aquilo, mas que era para mostrar A gente tentou a conexão. fazer A gente eventos tentou, multidisciplinares. mas não rolou, não. Exato, que é Fazendo também um spoiler, assim, o próximo evento dos Tangerines, a gente vai falar sobre o papel do CDO, a importância de ter uma estratégia de dados, porque afeta todas as áreas. Que empresa aqui tem uma estratégia de dados bem estabelecida e seguida por todas as disciplinas de dados? Não tem, entendeu? Tanto que tem um manifesto de líderes de dados, acho que eu vi isso no LinkedIn recentemente, que fala que as empresas, os executivos não entendem de estratégia de dados. Eles entendem de estratégia corporativa, mas dados, que é o principal ativo, pelo menos é o que eu escuto há alguns anos, não existe estratégia. E que deveria ser uma estratégia corporativa, porque todo mundo gera e consome dados o tempo inteiro. É isso Sim, aí. Mas- até porque você tem uma estratégia de transformação digital, mas Que é corporativa. Que é Isso, mas corporativo. mas aí tem que tomar existe cuidado. digitalização sem dados? Eu não, Não, conheço. Não, mas é que tem um problema, gente, que a gente tem que pensar no data literacy. As pessoas, tem muita gente que entra no barco porque, vamos entrar, galera! Tá tendo festa, tem cerveja de graça lá, tamo entrando. Só que você chega lá no barco, você não sabe o que é um dado, você não sabe o que é uma métrica, você não sabe o que é ter qualidade, você não sabe pra onde você tá indo, mas você tá ouvindo Nubank falar de dados. Você tá ouvindo iFood falar de dados. Tem uns caras falando palestra de que é o novo bacon. O novo bacon. Tem Então, esse poxa, lema, eu mas, quero. puta, esses caras- Óbvio, tá todo mundo querendo, gente. Eu que não vou ficar de fora. Mas, se a gente for parar pra pensar em termos de níveis, o chão de fábrica tá muito mais data-driven do que o alto sim, clero. de O longe. alto clero Sem não dúvida. Eu não tenho a menor entende dúvida disso. e não confia nos dados ainda. De longe. Eles não confiam. Fui questionado esses dias por um executivo de uma empresa. E ele me perguntou, ele falou assim, Russo, na minha visão, o dado é superestimado. Eu acho que vocês falam Cara, muito, mas dado é superestimado. Quando eu falei, você na me minha fala visão, isso- você vai falir. Boa. Quando você me fala isso, é como os caras falando, cara, na minha visão, a realidade é superestimada. É, Porque, cara, de onde vem o dado? é isso. Boa, gostei dessa. A Google é um caso, a parte, a Apple também, a Amazon, a Uber, iFood, Nubank, todo vou pegar mundo essas é aqui. só um caso, foi um acaso, assim. Exato. Mas aí eu vou aqui, né? Que a gente fica voltando que nós é tudo doido mesmo. No que a Paty falou, cara. E, pô, isso é um ponto que eu tenho batido bastante ultimamente, que é arquiteto sofre demais com isso. Quantas vagas você já viu de arquiteto júnior? Não existe. Não tem. Isso é mais Caralho. fácil achar unicórnio. Vocês precisam entender aí, todo mundo que tá me ouvindo, fala pro seu chefe. Sênior não dá em árvore. Não nasce em árvore. Cara, ou você forma essa galera, É, não adianta. ou você não vai Não ter. adianta. Tá no episódio Não 2 adianta. ou 3, eu não sei, eu escutei isso aqui Episódio no PPT. 1. Não, episódio 00, na verdade, que o nosso 00? indexador Foi é 00? zero, que a gente mede. Pilotão. Aí, ó. Que a gente falou sobre arquitetos, né? E isso é um grande problema que a gente tem, inclusive, quando a gente fala de profissões, de posições que são altamente especializadas, e a gente cai num erro de imaginar que essas posições que são altamente especializadas são continuações de outras menos especializadas, e que não é o caso. No caso de arquitetura, por exemplo, é muito comum as pessoas acharem que o arquiteto é um dev muito sênior. E aí o dev ele é muito... Não é? Não, você já ficou muito dev. Agora você virou super saiyajin, você Super agora é saiyajin de arquiteto. dev. Quando eu escutei o episódio de arquitetura, eu fiquei com uma coisa guardada no coração, preciso falar. Arqui,
vem de arqui-inimigo, arqui alguma coisa. Ou de arqui-amigo também. Isso, mas beleza, mas o arqui é o principal, beleza? E Tecton é a origem de tecnologia, caramba. Então, quando você fala arquiteto, você está falando da principal tecnologia, o principal meio para facilitar toda a construção. Então, como é importante um arquiteto, aí eu vou puxando, fazendo jabá aqui de dados, como é importante o arquiteto de dados em pensar na solução, em como isso vai harmonizar com todo o ecossistema, para que a construção realmente aconteça. Não, exato, que senão você vai fazer um modelo que roda só no seu computador, só na sua máquina, e você não vira produto, E com aquela modelagem de dados que só serve para você. Só pra Gente, você. Exato, eu só. vou parar porque eu posso falar nomes, porque Não. veio um monte Não, de fala segura nome, aí, segura, Rude. Então, mas, cara, Toma cerveja, vai. Quando- Culpa quando- mente. Dá a cerveja pro Rudy. dá a cerveja pro Rudy. Dá a cerveja pro Rudy. Quando ciência de dados entrou Obrigado. na hype, eu lembro que a galera esperava do cientista de dados. Né? O que se espera de um cientista de dados? Eu espero que o cara manje. A mina manje. Perdão, Paty. Que a mina manje. Cara, eu nunca mais vou falar o cara que na a vida, pessoa A manje. pessoa. sai Que na a- toma. isso, Boa. vamos de pessoa. porque pessoa. Boa. Que a pessoa manje de pensamento científico, conheça a metodologia científica. E este, pra mim, é o único indispensável. Se você não entende de metodologia Você tá científica, no lugar errado. você é qualquer coisa menos cientista de dado, imbecil. Você já não tem nem o nome, né, velho? Exatamente. Exato. errado. Posso só fazer um parênteses? Vai. Muita gente acha que apertar botão é fazer ciência, porque Não. tem um monte de ferramenta pronta, né, que acha que é só apertar o botão. Não. Gente, não, isso, você não é cientista. É, se você não entende de metodologia científica, você não é cientista de nada. Muito menos de dados. Mas era esperado na época que a pessoa entendesse de metodologia científica, de machine learning e de estatística avançada. E contabilidade e gestão. Não, e digo mais, e de falar com pessoas, porque você sabe que cientista e falar E- com pessoas e são de- coisas meio e de falar complicadas, com pessoas. entendeu? Aí eu falava isso, na época eu falava, galera, pelo amor de Deus, se o cara manjar, né, se a pessoa for fantástica em machine learning e em estatística avançada, me apresenta essa pessoa, ela é muito fora da curva. Se além de tudo isso ela manjar de metodologia científica, ela é demais. Ah, mas tem que ter um conhecimento de business também. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. Aí você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem comigo? É aquela coisa, Pô, né? Você quer o profissional fora da curva, mas você quer pagar o salário na média também. Na média ou abaixo da média, Ou abaixo dependendo da da média, situação. é. Exato, entendeu? Porque pra você ser um especialista desse nível, você não vai ter feito um curso de 30 horas. Não, e a entendeu? bagagem que você tem que ter, Pô, de e ter eu achei que o vivido meu cursinho vários lá de Tem que ser mercados. 35. Science Tem que ser era- 35. 30 horas já não funciona. Brincadeira. Droga. Aí você tem que ter uma vivência de mercado para ter conhecido vários business e tal. Enfim, eu acho que isso é uma situação normal de evoluções de profissões que não existiam e que estão sendo criadas agora, né? Exato. É o caso que a gente Mas deu. tem um problema. A tecnologia está cada vez mais rápida. Sim, as- mas aí é um problema de gestão que as empresas precisam resolver. Mas também eu acho que tem uma questão geracional. Se você for pegar a molecadinha dos 20 e poucos anos aí, eles aprendem tudo muito rápido. Tem aquela questão da profundidade? Tem. Mas você percebe que elas têm um perfil que se adapta a essa velocidade da tecnologia. Sim, eu acho que o perfil profissional ele é até mais fácil, viu, Paty? Acho que as pessoas elas têm uma facilidade de se encaixarem bem no que Muito elas maior. sabem fazer bem. O problema é a expectativa de quem contrata, Ah, mas né? sempre, né? Esse que é o problema. Mas eu acho que é natural. Cara, até poucos anos atrás você tinha a contratação de dev que tinha que fazer front-end, back-end e modelar banco de dados ao mesmo tempo. Exato. As empresas demoraram Isso não a entender. acontecia, Mas não não. Eu não dá? pego nenhum erro, assim. Mas aí eu acho que entra também uma questão que a comunidade também é muito importante, que é a seguinte questão. Quando você conhece outras pessoas que estão no mesmo meio que você sabe o que é normal e o que não é normal. Quando você vê uma vaga lá de cientista de dados que pede para você saber matemática, computação, negócio, fazer cafezinho e ainda ser simpático com todo mundo, se você não conhece outras pessoas na comunidade, você vai falar, putz, eu não sirvo para ser cientista porque eu não tenho todos esses requisitos. Aí. Se você conhece outras pessoas, você fala, não, cara, essa vaga tá viajando. maluco. O que você tá pensando que eu sou o quê? Não, eu sou boa em fazer tal coisa. Já sirvo pra comunidade. Pra comunidade não, pra esse cargo. Então, a comunidade te dá ainda senso do que é coerente e o que não é coerente no mercado. Existem pessoas que não têm essa visão e acabam se autopunindo, se autodepreciando. Isso é Exato. muito perigoso. Então, a comunidade, ela também traz esse benefício. Ela mostra pra você o que deveria ser ou não. Gente, é pensar em comunidades, se a gente for pensar... a comunidade luta por direitos e por benefícios e até deveres também
para a própria comunidade, né? A gente não está falando só de ir lá dar uma palestrinha, foi embora, acabou. É um engajamento, é uma causa. Você só entra numa comunidade quando você está preparado para lutar por uma causa. Qual é a sua causa? Minha causa são os dados. Minha causa é mais mulheres na tecnologia. Minha causa é os cachorrinhos da rua. Sei lá. Você tem que estar engajado. Quando você se engaja, você tende a tentar mudar o sistema que você está inserido. Boa. Seja porque não existe unicórnio, não existe cientistas da NASA que vão fazer tudo e te vão levar até a Lua, voltar e ainda falar com o VP de alguma empresa. Enquanto não existe. passa o cafezinho. Enquanto passa o cafezinho, que tem que ter na temperatura certa, você sabe, né? Então, a comunidade está aí para isso. Para mostrar para o mercado também que não é só o mercado que dita as regras. Quanto mais forte a comunidade... E se as mais pessoas forte a não gente se pode. organizarem e não tiverem consciência do que está acontecendo no mercado, elas não têm elas não têm É isso. informação suficiente para poderem avaliar aquilo que está sendo oferecido. Exato. E aí São eu vou te presas dar fáceis. mais um gatilho de episódio aqui, hein? Ó, eu tô Mas bondoso tô hoje. anotando aqui. Eu hein? vou te dar Gatilho vai vir pra frase pronta. Deixa eu anotar Mais um aqui, ó. gatilho de episódio aqui pra chamar a Paty, que é como a gente precisa tirar as comunidades das empresas e começar a aproximar ela dos jovens e dos adolescentes e das crianças. Cara, eu comecei Total. a palestrar em escola. E assim, aquele parênteses que vale aqui é... Que escola? Eu tenho medo dessas Então, crianças. vamos. Eu tô aqui... Ele é pedagogo. É mano. isso. Eu Ah, é tô aqui verdade. O discutindo único burro dados aqui com a sou galera. eu, vocês perceberam? Mas eu sou pedagogo de formação. Minha vida inteira foi pautada em educação, cara. Eu saí da escola em 2011 e vim para o mundo corporativo. Até lá eu tava na escola. E fui palestrar em escola para falar com a galera de transformação digital e de revolução industrial e dessa porra toda aí pra criançada. Tive que me segurar para não falar palavrão que a coordenadora Isso me é deixou. difícil. Mas... Era aí que eu tava com medo das crianças. Não, mas mas eu me segurei. Tinha alguém tomando conta, então beleza. Tá tomei safe. esse feedback e foi tranquilo. Prometeram pra ele uma cerveja depois. Ah, entendi. Boa. Aí eu fui, pô, e funcionou bacana e falar com essas crianças e entender como eles vão ser frustrados se a gente não mexer lá. E aí, cara, a escola não tá preparando pro que a gente tá pedindo aqui. Aí que você cria um gap de frustração gigante que a gente precisa discutir. E aí a Paty fez um trabalho incrível, que um dia ela pode vir te contar com detalhes. Nem sei qual que é, mas tá bom. De trazer as meninas do ensino médio para estudar exatas. Astrominas. Astrominas. Cara, venho Cara, que falar sensacional. com gosto, mas aí eu traria as meninas também que fazem da Que graduação, legal. que estão fazendo aqui, que é essa ponte, né, fazendo parênteses, eu sei que a gente acaba saindo um pouco, porque eu concordo com o Rusa. É trabalho de base, é igual futebol, gente. Não adianta achar que você vai achar um Neymar ali já pronto. Você tem que fazer ali embaixo. Tudo bem que eu não gosto do Neymar, tá? Que fique o parênteses E aqui. eu sou de Praia Grande e encontrava o Neymar no shopping. Meu Deus do céu. Nossa. Mas, cara, Olha, a gente saía tem que com ele. pensar como que a gente faz para aproximar a comunidade das minorias e diversas pessoas. Porque a gente pensa em comunidade, a gente vai pensar o quê? Em fazer no Nubank, a gente vai pensar em fazer na universidade, a gente vai fazer perto do metrô. E, cara, e quem tá na periferia? Tem o Perifacode, que é uma iniciativa muito legal. Tem o pessoal de ensino médio. Como é que a gente faz para engajar com o pessoal do ensino médio? Como é que a gente faz para aprofundar mais as raízes da comunidade, sabe? Até é porque muito o forte. mercado não vai ser sustentável se a gente continuar no mesmo Não, sem modelo. dúvida. A gente falou isso em 2 episódios aqui. Aquele logo no começo, que a gente falou de mercado de TI, que a gente trouxe aqui o professor do Mackenzie, que trabalha na Apple Developer Academy, falando exatamente de qual que é a expectativa que a gente tem do cara que está sendo formado e do mercado, que é exatamente o ponto que o Rosa falou. E a gente falou também no nosso episódio das minas de TI, que a gente trouxe Muito a bom, diretora por do sinal. FCI aqui para falar exatamente isso, E né? uma professora do Mackenzie de novo, né? Ou não? Isso, Puxando Não, sardinha é pro que- Mackenzie e pra Sul-América, perceba, né? Não, cara, eu já falei que eu não trago mais ninguém do Mackenzie, que ele sabe meu passado aqui. A Sul-América vai ser o próximo que eu vou cortar. Traz alguém do Mackenzie comigo, porque aí eu consigo... Então, a gente falou bastante disso, né, Paty? De como trazer de fato as meninas para terem contato com exatas e tecnologia desde o começo. E Porque se você senão for ver, Total. historicamente, os meninos sempre foram piores em todas as disciplinas. a gente é pior em tudo, Ai, gente, Rudy. desculpa, nós somos fodas. Não, mas a gente precisa, assim, desculpa. Amo as meninas e eu queria que vocês dominassem o mundo. Eu seria um servo com o maior prazer.
Mas a gente precisa ampliar a discussão, cara. Precisa. Eu preciso trazer comunidade. A gente precisa se juntar com CUFA, com favela. A gente precisa trazer preto pra conversa. A gente precisa trazer gênero pra conversa. A gente precisa trazer questões de deficiências pessoas também. Tem muitas não demandas. neurotípicas pra No conversa. fim, ligado? né, Rusa, é tudo aquilo que reflete de fato uma comunidade. Né? Exato. E que, Todos. que é aquilo aquilo que reflete uma comunidade como ela é na vida real. Né? Galera, sensacional esse papo. A gente saiu aqui com 7 episódios Eu contei Pelo 8. menos, Contei né? 8. Pelo menos. para gravar. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. A gente está caminhando já aqui pro final, mas não sem antes, né? Distribuir aqui para vocês a camiseta do podcast. Olha, que legal. Ainda ganhei brinde, Não adoro. sabia que ia ter brinde também, não. Eu não sei a numeração Ó, a menor é exatamente. minha, tá, gente? Vocês olham A aí. minha é a maior de todas. Tem uma GG aqui, deve ser do Rusa, que o Tem Rusa é uma G, pequeno. qual que é É essa daí? GG também. Ah, então a G fica comigo. Pronto. Pronto. Faço Então, bem bolado. bom, depois tem outros números aí, se quiserem trocar, Ah, tem, não, tem tranquilo. mais aqui, tá? E lembrando aqui pra galera que tá ouvindo, que a gente tá sorteando agora essas camisetas. Ai, que legal. Quem tá ouvindo aí, dá um like, comenta na plataforma, compartilha, se inscreve, que a gente vai começar a distribuir essas camisetas, sorteando Muito pra quem Aí sim, compartilhar, pra quem der like. Então, camiseta chique aqui, ó. Aí, ó, o Adorei. Wellington tá fazendo academia, tá bombadinho ali, Ai. ó. Tá. 35 anos que ele tá tentando. velho. Eu sei, mas eu sei. É outro episódio. Uma hora, É outro uma hora a episódio. gente chega lá, né? o Rusa? Eu não vou entrar nesse episódio aí não, velho. Uma hora. Sabe que treinar é isso, né? É ficar grande ou morrer tentando. Acho que tô chegando na segunda opção. Mas enfim. Galera, muito obrigado Prazer foi meu. pelo papo. Foi excelente. Eu acho que quando a gente fala desse tipo de assunto, ele se aplica a várias áreas, né? Acho que se aplica à vida real, né? Quando a gente está falando de comunidade, de inclusão, de colaboração, isso se aplica a várias áreas da nossa vida, né? E a gente pode aprender muito com o que vocês colocaram aqui. Eu acho que muita gente que está ouvindo se identificou e vai poder replicar e vai poder fazer algum tipo de esforço do lado deles. E vamos gravar aqui esses episódios que a gente saiu aqui na agulha, principalmente de governança de dados. Boa. Esse é o próximo que a gente vai gravar aqui, porque eu acho que isso é essencial para a gente poder dar continuidade, inclusive, para assuntos de inteligência artificial e etc. Com toda certeza. Pô, de governança, chama o Rude uns cara bom que ninguém no mercado mais me aguenta ouvir falar merda, velho. Eu fico comentando nas suas lives. Puta fanboy, velho. Galera, Bom. Rude, suas considerações finais, meu amigo. Olha, queria falar que comunidade tem muito a ver com cultura, e cultura vem de cultivar. Então, cultivar não é uma coisa que você planta uma vez e acabou, você vai colher uma árvore cheia de frutos. Não, você vai ter que regar, cuidar, adubar, vai ter que fazer um monte de coisa para que aquela árvore nasça e você colha as benéficas. Então, comunidade tem a ver com cultura, cultivo. E queria deixar aqui a recomendação para todos. Eu sou um geek, sou um nerd, gosto de anime. Então eu vou recomendar que todos assistam Haikyuu, que é um anime de vôlei, olha só, para estimular aí o trabalho em equipe e como que diferentes funções e habilidades conseguem fazer com que uma equipe seja vencedora. Legal. Sensacional. Obrigado. Muito bom. Bom, quando eu penso em comunidade, eu penso em união, né? Eu acho que, para quem está ouvindo aqui, eu acho que é muito importante pensar, você não está sozinho. Procure o seu grupo. Se você não tiver grupo, cria. Mas lembra que a estrada você não precisa fazê-la sozinho. Tem várias pessoas, se una a outras pessoas, engaje em outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E esteja sempre disposto não só a receber, porque às vezes as pessoas vão na comunidade como se fosse um jarro vazio, mas esteja disposto também a compartilhar. A comunidade, ela é de mão dupla. Você dá e você recebe. Você constrói juntos. Lembra sempre disso. E você nunca está sozinho. Acho que esse é o ponto. É isso. Nem tem como falar depois deles, mas é isso. Manda um salve lá pros garçons da É rua. isso. É nóis. Porra. Galera, Angaros, brothers. Mas enfim. Cara, comunidade é você entender que não é sobre você e que não dá pra chegar lá sozinho, não importa onde seja lá. Eu sempre tem dois caminhos. Se você consegue chegar lá sozinho, você é herdeiro, e se você é herdeiro, você é inimigo. Então assim, se você não é inimigo, mano, você não vai chegar lá sozinho. É comunidade.
essa. Se junta com os seus, se junta com os cria e vamos crescer junto. Tamo junto. Boa, Rosa. Galera, muito obrigado aqui pela presença de vocês, pelo Foi um papo prazer. sensacional, pela zoeira, porque aqui a gente tá aqui mais pela zoeira do que Aí eu vim Exato. porque tinha cerveja de graça. pelo chopp e pela zoeira, né? Nem era de graça, eu vou pagar ainda. Me fudi. Ah, tinha que pagar? Putz. Galera, muito obrigado Eu que novamente pela agradeço. presença. Rude, Rusa, Pati, aprendi de novo aqui, já anotei, cara barra mina. Pessoas. Exato. Obrigado. Muito obrigado para você que está ouvindo aqui mais um episódio do nosso PPT no Compila. Não se esqueça de compartilhar. Coloca aqui um comentário embaixo, independente da plataforma que você tiver, YouTube, Spotify, etc. Compartilha, dá um like, porque você pode ganhar uma camiseta dessa daqui, que a gente está sorteando aqui com a galera. E, Well, isso também é ser comunidade, né? É Exato. fomentar, apoiar, Apoiar a compartilhar e distribuir conhecimento. Exatamente, distribui esse conhecimento e esse conteúdo para quem você acha que pode ser relevante. Né? Muitas pessoas podem estar precisando desse apoio, desse conteúdo que a gente está aqui gerando de graça. E para que todo mundo Aproveitem e coloquem um comentário aí o que vocês querem assistir no próximo episódio. Pô, mas já tem 7 Desse 7 aqui que a gente tirou, né? Coloca qual que você gosta mais. E o Willy Isso. Wonka ainda falou que vai mandar chocolate Isso pra aí, quem vamos comentar sortear umas mais. barras Se de votar em governança, vão mandar uma barra de chocolate. Isso aí, aquelas de ouro lá da Fantástica Fábrica de Chocolate. Vou empurrar lá Galera. com o gordinho lá. Valeu, galera, muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Valeu, até mais. Falou, galera. Tchau, gente.